O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos, a paz do Senhor Jesus, começamos o nosso programa, o programa Praticai a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e a gente vai estar junto, conversando a respeito do reino, conversando a respeito do reino dos céus e do reino de Deus, amém? Nós hoje vamos falar de um assunto que eu julgo ser de suma importância para você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pela TV, você que está nos acompanhando pelo Face, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Eu quero que você preste muita atenção, porque o tema de hoje, eu acredito que é um tema que, se ele não servir para você na sua necessidade, ele vai servir para você na necessidade de ajudar alguém, ok? Eu acredito que o tema de hoje, ele vai servir para você na necessidade de estar ajudando uma pessoa. Porque hoje eu quero falar sobre um assunto que as pessoas me procuram muito, me ligam, pergunta, e eu vejo que às vezes nós temos poucos resultados por causa de um tipo de postura que nós estamos tendo. É o assunto que trabalhamos sobre libertação, sobre como uma pessoa consegue sair de um estado de prisão e um estado de deficiência para chegar a um estado onde a pessoa consegue avançar, ir além e ter luz. Então, eu tenho observado isso e tenho pegado alguns pontos que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, as pessoas têm me ligado bastante e elas têm feito os seus pedidos de oração, os seus clamores, os seus pedidos e as suas necessidades. E às vezes nós temos tido pouco resultado porque há uma necessidade de compreender um tipo de posicionamento que precisa ser tomado. Então, hoje eu vou falar sobre como alcançar aquele ponto, aquele lugar, aquele estágio que você deseja. Porque isso não pode ser alcançado somente através de um pedido de oração ou somente pelo seu ato de assistir à programação. Então hoje eu vou trazer esse tipo de informação para você, porque vai ajudar você, vai ajudar a mim, vai ajudar as pessoas que precisam conhecer um pouco mais do reino do Senhor, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa programação, pelo privilégio de falar da Tua Palavra. Peço ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento, o entendimento dessa pessoa que está assistindo, para que todos possam compreender e crer e viver a Tua Palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Olha, um dos pontos principais que o inimigo da nossa alma ele tem trabalhado e ele tem conseguido algum êxito, é fazer com que a pessoa que deseja luz continue nas trevas. Preste atenção. Um dos pontos principais do inimigo da nossa alma, da sua alma, é fazer com que você que deseja a libertação continue preso. É fazer com que você que quer sair de uma situação, que você continue nessa situação. É fazer com que você que deseja viver em luz e saber aonde pisa, que você permaneça em trevas. O inimigo da nossa alma, ele tem trabalhado seriamente nesse ponto. Como? O primeiro ponto que tem atrapalhado a mudança de vida das pessoas, o primeiro ponto que tem atrapalhado você sair de uma situação de morte que você está. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar. As pessoas não têm vergonha de viver no estado que estão. Não tão vergonha que continua nesse estado, todos sabem, eles não negam, mas eles têm vergonha de entrar na igreja, numa casa de oração, para confessar a Deus, para receber oração, para ter comunhão. Presta atenção. Olha o primeiro ponto que Satanás tem trabalhado para alcançar as pessoas. Qual que é o primeiro ponto? Colocando nas pessoas um estado de vergonha para que estas pessoas entenda e creia de forma errônea
que não são dignas mais da bênção, da graça, do amor, do perdão, da justiça, da unção, dos níveis de autoridade no Senhor. Então esse é o primeiro ponto que Satanás tem usado para travar a vida das pessoas. Qual que é o primeiro ponto? Colocado vergonha para que estas pessoas não estejam em comunhão. Eu cometi o mal, estou vivendo em 2, 3 tipos de relacionamento, estou viciado, eu estou todo endividado, cobrador na minha porta, eu não sou digno de entrar na casa do Senhor. Eu sei que sou sujo demais, esse negócio de ser cristão, esse negócio de procurar Deus, minha vida já está toda arrebentada. E quando Deus me abençoar, que eu melhorar, eu vou. Esse é o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro? Vergonha de estar em comunhão. Esse é o primeiro erro que eu quero falar para você. Por quê? Gente, presta atenção. Eu preciso me limpar diariamente. Então a libertação é como se fosse um processo de higiene do próprio corpo. Você não toma banho todo dia? É lógico que eu creio que você que está me assistindo toma banho todo dia. Você lava o seu corpo todo dia. Então, para tomar banho, para se limpar, você tem que se despir e deixar que a água molhe o teu corpo, você tem que se esfregar, você tem que enxaguar, tem que secar o teu corpo e vestir uma veste limpa, uma veste nova. Não dá para tomar um banho e vestir a mesma veste suja, porque não vai funcionar. Então, essa limpeza que tem a ver com a vida sua, em qualquer âmbito, em qualquer área, na vida espiritual, também ela tem que ser feita. Do mesmo modo que é feito a limpeza do corpo, da carne. Disso que nós pegamos chamando de matéria. E a pessoa que está, vamos colocar entre aspas assim, sujo, porque não há ninguém tão sujo que não possa se limpar e não há ninguém tão limpo que não precisa se purificar ainda diante de Deus. Então, a pessoa que está sujo, ele crê numa seta enganosa dizendo você não é digno, mas a pessoa quer se limpar, mas tem a vergonha de entrar numa casa de oração, numa casa de estudo da palavra, num lugar do ambiente de paz, porque as pessoas vão criticar, vão apontar, vão falar, vai conhecer minha vida, e N motivos. E toda pessoa que tem esse tipo de pensamento já tem uma influência de Satanás no próprio corpo. E o que eu estou dizendo para você não são coisas teóricas que eu li num livro e trouxe. Eu estou dizendo de coisas que eu vejo diariamente como pastor por 7 anos consecutivos. Então eu sei que isso acontece. Há pouco tempo tinha um rapaz na igreja casado e ele me dizia: pastor, não quero vir aqui porque a minha esposa não quer, porque ela está com vergonha, as pessoas vão falar quem ela é, vai saber do passado dela, vai julgar ela e eu vou acabar acompanhando ela para outra igreja então, porque eu queria ficar, mas ela não quer ficar porque ela está com vergonha. Resultado, nenhum dos dois está no caminho do Senhor e só se aprofundando na distância do evangelho e caminhando para o reino das trevas. Porque essa vergonha que diz, vai falar da minha vida, vai me acusar, sabe que eu roubei, que eu matei, que eu fiz isso, que eu já tive vários relacionamentos, que eu traí meu marido, minha esposa e que eu já fui uma pessoa ruim. Essa seta bloqueia você de alcançar o milagre. Vai bloquear você de alcançar a bênção. Pastor, não posso só pedir uma oração pelo telefone? Não! Em maioria dos casos, uma oração que você me liga e pede pelo telefone, sem você ter o posicionamento de estar presente, não funciona. Porque às vezes você deseja ser melhor num passe de mágica. Então você me pede uma oração, eu estou orando, mas no meu espírito eu percebo, não adianta. Porque eu vou orar por você, você vai ser tocado por algo do mundo espiritual, mas você vai voltar a vestir as mesmas vestes velhas e sujas. Como, pastor? Eu não termino de tomar um banho e visto a mesma veste suja. Não estou dizendo nesse ato. Mas você volta para os mesmos tipos de relacionamento. Você volta a conversar com as mesmas pessoas. Você volta a frequentar os mesmos lugares. Depois você liga e pede uma oração. Então percebe que você recebe um banho e depois volta para a lama de novo? E você não tem coragem, diz você, ou alguém que você está tentando ajudar.
porque eu estou falando para você que precisa ou para você que está ajudando alguém. E tem muitas pessoas, agora eu abro um parênteses para falar isso, tem muitas pessoas tentando ajudar alguém e está sofrendo, levando uma carga e um peso espiritual ruim. Por quê? Porque você não pode ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. A pessoa que você ajuda tem que também tomar sua responsabilidade de carregar sua cruz. Não queira ajudar pessoas que estão querendo que alguém vá lá e resolva o seu problema. Sendo que a pessoa que você está tentando ajudar viveu a vida inteira falando, acusando, mentindo, vivendo todo tipo de engano e todo tipo de erro e todo tipo de coisas malignas. Agora te procura dizendo: ora na minha casa, ora no meu filho, resolve tudo, mas eu não quero tomar atitude e posição diante de Deus. Eu não ajudo esse tipo de pessoa, porque eu não posso perder o meu tempo e não posso gastar forças com pessoas que vai voltar a vestir vestes sujas. Então, qual que é o primeiro ponto que atrapalha a libertação? Queridos, largue a vergonha, pelo menos de entrar na igreja. Pastor, é qualquer igreja? Também não é qualquer igreja. Me assista aqui, procura os vídeos no YouTube que você vai entender a mensagem. Também não é qualquer igreja. Porque a igreja que não tem oração, a igreja que não tem leitura e estudo da palavra, a igreja que não tem adoração e que não invoca o nome de Jesus, você não vai ser edificado. Igreja que só faz culto, que só reúne as pessoas e faz aquele culto, ou seja, uma missa, ou seja, uma reunião de reza, e aí você saiu sem ter nenhuma palavra que te confronta, não vai transformar a sua existência. Ok? Então, largue a vergonha. E eu quero convidar agora, porque nós passamos a virada de ano na igreja, Templo da Salvação, e na oração à noite, de madrugada, nós tivemos essa ideia, essa revelação de que há muitas pessoas que querem vir, mas o diabo colocou vergonha. Você não é digno, você já mentiu, você já traiu, você já fez isso. E quem é que não tem algo na tua história e na sua vida que tenha praticado e que não tenha agradado a Deus? Você acha que eu, pastor Mestre Apolo, estou aqui porque eu estou no nível de santidade igual aos anjos? Não, eu estou aqui porque eu necessito do banho espiritual, do perdão, da graça e da misericórdia todo dia, e eu faço uso dessa bondade de Deus todo dia, porque eu acredito na palavra e acredito que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, mais do que o juízo sobre a minha vida. Então todo dia eu levanto com dificuldade, às vezes mais alegre, às vezes um pouco abatido, às vezes muito preocupado, às vezes mais tranquilo, às vezes mais sorridente, às vezes mais sério, mas todo dia cumprindo o dever da batalha de manifestar o reino. Por causa de quê? Da bondade de Deus, que eu creio. Pai, tem misericórdia de mim. Pai, eu vou conseguir, o Senhor vai estar comigo, eu preciso de estar junto com os irmãos. Então, numa reunião de oração na segunda, numa reunião da palavra na quinta tarde, numa reunião da sexta-feira à noite, no estudo do sábado, na leitura do domingo de manhã, na leitura da palavra à noite, nós vamos tendo aquela partilha, aquela comunhão maravilhosa, e Deus vai nos restaurando diariamente. Então abandone a vergonha de estar na casa do Senhor. Músico, missionário, pastor, líder, diácono, pessoas que iam para ser batizado e saiu da igreja. Não sei quem é você. A palavra de Deus é: não deixe que a vergonha de estar junto com os irmãos impeça você de alcançar a libertação. Entre na igreja, entre na casa do Senhor. Eu quero convidar você a estar conosco. Quais que são os nossos dias? Segunda-feira, 7 horas eu faço a reunião de oração. Quinta-feira, às 14 horas, eu tenho a reunião da palavra, das 14 até as 15 horas. Sexta-feira, às 7h30, eu tenho um culto. Sábado, eu dirijo um estudo. Às vezes, sábado, eu não estou, porque eu tenho alguns compromissos no sábado à noite, então alguns sábados eu falto. Mas domingo de manhã não tem erro, domingo à noite também. Domingo de manhã nós lemos a Bíblia, um capítulo de manhã e explicamos. Para você saber de todas as atividades e desejar acompanhar, eu tenho pedido nas programações que você fala: pastor, me adiciona no grupo da igreja. Pastor, me coloca no grupo da igreja porque eu quero saber das atividades e vou estar participando. Aí nós vamos adicionar você no grupo da igreja. Você vai mandar o seu WhatsApp pelo meu telefone 998285400. É o telefone para contato, para orientação. Nós estamos disponíveis e eu vou adicionar você no grupo para você ter
alinhamento. Você vai saber que dia que tem culto, que dia que não tem, se algum programa da igreja foi cancelado. Então, esse ponto que eu estou dizendo, ele é sério, porque ele diz o seguinte: não deixe que a vergonha impeça você de caminhar. Volto a repetir, pedir oração e não ter atitude de estar junto não vai funcionar. Você pode me pedir oração, mas eu pergunto, que dia que você pode vir aqui? Que dia que você pode orar junto? Porque os discípulos e os apóstolos, eles só se tornaram que vieram a se tornar homens realmente de Deus. Por quê? Primeiro ponto, eles ouviram a mensagem de Jesus, Jesus chamou eles para estar com ele, eles largaram o que estava fazendo e foram estar com Jesus, aprenderam, manifestaram, desenvolveram, se tornaram igual ao seu mestre, igual ao seu bom pastor e manifestaram. Agora, tem gente querendo viver uma vida de Deus sem estar junto com Cristo. Foi feita uma pesquisa agora nos Estados Unidos, eu recebi esse vídeo, muito interessante. Foi dito que quem lê a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes por semana, o resultado é quase que insignificante. Mas quem lê a Bíblia 4 vezes ou tem o ouvido aberto para escutar algo de Deus pelo menos 4 vezes por semana, há um resultado fantástico na vida desta pessoa. Porque na medida que a pessoa vai ouvindo ou lendo ou estudando o que é de Deus, o comportamento dessa pessoa vai sendo alterado. Foi feita uma pesquisa com 40 mil pessoas e eles viram a importância e a diferença daquela pessoa que tem contato com o Evangelho. É diferente daquela pessoa que somente ouviu falar ou uma vez ou outra frequenta a reunião. Quem tem contato diário muda o seu comportamento no vício, na tristeza, na solidão, no abandono, nas angústias da existência. Isso é feito pelo departamento científico, não é uma pesquisa cristã, para você não achar que ela é tendenciosa, tá bom? Então, o que atrapalha a libertação do cigarro, da droga, da prostituição, do adultério, da mentira? O que atrapalha? A vergonha de você estar junto. A vergonha de você estar unido, a vergonha de você... Olha, você tem coragem de entrar no bar, você tem coragem de ficar 3 dias numa boca, você tem coragem de deitar com amante, você tem coragem de trair o seu marido, você vai ter coragem, às vezes, de maltratar o teu filho, tem coragem de comprar e não pagar, tem coragem de mudar e deixar a conta de água e de luz e aluguel atrasado, discutir ainda com o proprietário, você tem coragem de roubar no seu serviço, você tem coragem de matar horas de trabalho na tua empresa, enfim, você tem coragem de praticar todas essas coisas. Quando fala, eu vou à igreja, você pensa, não estou vergonha que eu não estou bem com Deus. É aí que você precisa ir para a palavra confrontar você e as suas atitudes serem alteradas. Entende o que eu estou dizendo? Isso vai ser fundamental para você. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 1. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo, falou para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Ou seja, a palavra cura. Quando você se expõe a uma palavra de Deus, você começa a ser transformado. Como você que assiste o programa Praticar a Verdade, você pode não querer viver a verdade, mas você sabe que você está sendo confrontado, porque esse programa confronta o seu comportamento. Você sabia, eu lembro de uma pessoa que entrou em contato comigo algum tempo atrás e me disse assim, pastor, uma vez eu estava usando droga e assisti o seu programa, gostei e passei a usar drogas assistindo o programa Praticar a Verdade. Deus abençoa o pastor Amaury, tá? O pastor Amaury me deu uma garrafa de água e aí ele assistiu e falou que eu bebi muita água e ele foi e comprou essa.
falou que é mais bonita e me deu uma que é de 1,5 litro. Deus abençoe o pastor Amauri. Aí o rapaz falou assim: eu passei a assistir o seu programa e usar droga junto com o seu programa. E eu ia usando droga e assistindo o programa Praticar a Verdade. Todo dia se tornou um vício. Eu pegava minha droga, quando começava o programa, e eu ia escutando o senhor pregando e eu ia usando droga. Daqui a pouco eu comecei a chorar, eu comecei a invocar o nome do Senhor, eu comecei a ver que aquilo não era para mim, que eu não nasci para aquilo, que eu tinha uma família, que eu tinha uma esposa, e eu estava igual um maligno trancado num quarto, usando droga, tudo fechado, e assistindo o programa Praticar a Verdade. Foi indo, eu fui invocando o nome do Senhor, larguei das drogas, larguei do vício, da mentira, chamei a minha esposa, confessei para ela aquilo que ela já sabia, se dispôs a estar me acompanhando, nós estamos caminhando na igreja, servindo ao Senhor, e eu retomei a minha vida. Graças a Deus por isso. Nunca conheci esse homem, nunca tive contato, não sei quem ele é, mas isso ficou na minha mente, ele dizendo: só de ouvir falar como o Senhor falava de Jesus, para a gente invocar, que a gente não nasceu para esse tipo de coisa, ter atitude, a palavra ia entrando no meu coração, foi me dando uma força e ao mesmo tempo uma revolta com a situação. Eu fui pedindo Deus força e a atitude veio, a força veio, nunca mais eu usei droga. Então a palavra, igual Jesus está dizendo aqui, João capítulo 15, versículo 3, ela limpa, ela purifica, porque ela confronta e ela tem um peso. Enquanto eu prego, enquanto eu falo, eu acredito que existe um poder do Espírito Santo de Deus, que na maneira que eu anuncio o Evangelho, esse Espírito pega esta palavra e como uma espada certa ao alvo, como uma flecha direcionada ao alvo, acerta a mente, acerta o coração, e você vai se despertando para aquilo que você está vivendo e não deve viver, ok? Então, um dos pontos que atrapalha o seu progresso é a vergonha. Outro ponto que atrapalha muito o seu progresso é a sua incapacidade de romper costumes, tradições e relacionamentos que te matam. Porque a pessoa pede ajuda e pede oração, mas não quer cortar algum tipo de relacionamento. Quer ajuda, é como o filho pródigo que Jesus conta a parábola, que o filho saiu de casa, mas quando o filho estava vivendo pior do que um porco, sem comida, sem abraço, sem carinho, dormindo como um bicho, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele retornou para a casa do pai dele, rompendo com aquela cidade, rompendo com aqueles moradores, rompendo com os amigos que antes eram mais próximos dele. Ele largou para voltar na casa do pai. Então as pessoas você não vai conseguir, essa pessoa que você está tentando ajudar não vai conseguir a libertação se não romper com os antigos costumes, com os antigos marcos. Precisa romper, precisa sair da tradição, precisa sair do costume enganoso, precisa sair da mentira. Algumas amizades elas são necessárias ser perdidas. É necessário perder algumas amizades para estar na casa do Pai. É necessário romper, às vezes, até com relacionamento. É necessário sempre, é indispensável, é um mandamento, obedecer aos pais. Mas às vezes é necessário você ir contra uma opinião do seu pai para você seguir o Evangelho. Eu tenho acompanhado isso, pessoas que têm na igreja, às vezes o pai é muito católico, é muito espírita, o pai é muito tradicional. Ah, não, você não pode ir para a igreja evangélica, você vai estar negando a sua fé. E eu ensino o seguinte: respeita o seu pai, a sua mãe e honra eles. Mas a sua decisão de aprofundar no conhecimento de Deus, eles não podem te impedir. Principalmente depois de você ser adulta e ter assim o seu trabalho, de certo modo, a sua independência, o pai precisa te respeitar e você honrar os pais, mas eles não podem governar a tua vida e a tua escolha. Então é necessário romper alguns costumes, atos, amizade e relacionamento para você estar na casa do Senhor. Não tem como, gente.
Não tem como você ligar e pedir oração se você vai costumar atendendo o telefone da amante, atendendo o telefone do ser maligno que te chama para a criminalidade, continua pedindo oração, mas continua guardando na sua casa armas de crime, droga, continua escondendo coisas que são roubadas no teu lar. Não faça isso, você está só piorando a sua condição. Porque se Deus é luz e Ele é luz, nele não habita trevas nenhuma, por que você quer viver com Deus e continuar com os relacionamentos de morte e com os atos de morte? Isso não vai ser legal para você. Então, nós entramos no ano de 2020 e coisas novas vão surgir? Depende. Pastor Mauri explicou isso lá na igreja. Não é porque você entrou no ano vestido de roupa branca ou vivendo isso ou aquilo que você acha que as coisas vão ser melhores. Depende. Depende da sua atitude. Depende da sua fé. Lembrando que eu estou falando sobre coisas que têm atrapalhado o seu progresso e o seu caminho de libertação. Amém, queridos? Eu sou o pastor Mestre Apolo, pertenço à igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. Doutor Pedro Luiz, 639, ao lado do Sacolão Center. Nós estamos ali como ministério para atender, para aconselhar, para orientar, para ensinar a palavra, para orar junto, para buscar invocar a bênção do Senhor. A nossa reunião, ela acontece na segunda-feira, 19 horas, eu dirijo essa reunião de oração. Na quinta-feira, às 14 horas, eu estou lá para anunciar uma mensagem de fé e de paz, toda quinta às 14, na sexta às 7h30 e também no domingo, 8h30 da manhã, eu leio um capítulo do Evangelho e domingo à noite. O Templo da Salvação é uma igreja em Sete Lagoas, aberta a qualquer pessoa. Nós cremos nos dons espirituais, nas manifestações pentecostais. Somos uma igreja que cremos no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acreditamos na comunhão, na bênção da família, oramos em favor das crianças. Nós da Igreja Templo da Salvação temos caminhado para ser excelente e viver melhor em cada área dos departamentos que existem dentro da igreja, como mulheres, como jovens, como teatro, como senhoras, como cerimonial, como grupos de louvores, grupos de evangelismo, trabalhos sociais, palavra, oração, atendimento, visita nas casas. Não somos a única igreja ou a igreja perfeita, mas somos um ministério que nós cremos no Senhor Jesus e lutamos para desenvolver a nossa salvação e praticar a nossa linha de fé. É uma honra ter você conosco, ok? O telefone para contato é o 99828-5400. Eu estou conversando sobre as coisas que atrapalham você na caminhada. Eu falei da vergonha e falei que você precisa romper com antigas barreiras para você chegar no estado de graça, de glória, de lucidez com o Senhor. Então não deixe a vergonha e não deixe os velhos hábitos continuar prendendo você. Por quê, pastor? Por que eu tenho que romper e caminhar para a luz? É se você deseja sair das trevas e ir para a luz, então o conhecimento da palavra, a leitura, a oração, o estar em comunhão vai ajudar você. Um outro ponto que atrapalha as pessoas, quando elas pensam que podem desenvolver sozinho. Eu não preciso de ninguém, pastor é só Jesus, ele é o meu Senhor, não preciso da igreja, toda igreja é ladrão, todo pastor é safado, e o negócio é eu servir a Deus, eu não estou matando, nem roubando, nem mentindo, nem xingando palavrão, então Deus me ama. Você está errado. Você está errado porque na Bíblia fala, preste atenção no que eu vou dizer para você, na Bíblia fala de um homem de uma forma muito bonita sobre a vida desse homem, uma forma bonita, uma forma gloriosa. Está no livro de Atos, eu vou ler para vocês. Vou ler para você. O livro de Atos, a Bíblia vai falar de um homem
que ele fazia as suas orações, ele buscava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ele não era salvo. Ele não era salvo, mas ele fazia oração, ele fazia as suas orações, ele dava as esmolas, mas ele não era salvo. E aí precisou do apóstolo Pedro ir até ele, na casa dele, ok? Pregar o Evangelho para ele, para que ele pudesse conhecer a graça do Senhor, para que ele pudesse conhecer a graça do Evangelho. Eu estou me perdido aqui um pouquinho, mas é Atos capítulo 12, capítulo 13, aonde vai falar desse homem. Eu vou contar bem a história para mim não perder o tempo aqui a procurar para você, porque eu não vim com essa mensagem. Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, isso mesmo, Atos capítulo 11. Olha para você ver, Atos capítulo 11, nós vamos falar sobre esse texto para você ter uma noção da importância de você conhecer o Evangelho. Eu vou dizer aqui, olha, Atos capítulo 11, Atos capítulo 10, encontrei, Atos capítulo 10. Vai dizer o seguinte, olha: este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Qual que é o nome dele? Cornélio. Cornélio é um homem que viu um anjo em visão. E o anjo dizia para ele, presta atenção, o anjo dizia para ele, olha, o anjo dizia para ele, esse fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Então preste atenção, Cornélio via o anjo, recebeu um contato dos anjos e Deus falou que a oração dele e que a esmola dele era vista pelo Deus, o Criador. Agora o anjo falou com ele: você vai enviar homens a uma outra cidade e manda chamar Pedro, para que ele vai anunciar o Evangelho. É isso que está acontecendo com Cornélio. Atos capítulo 10. Então Cornélio via anjos, fazia oração, dava esmola, e Deus via isso, mas ele não era salvo. Então isso é um ponto importantíssimo para você, porque fazer oração, fazer esmola e caridade não é requisito para a salvação. Isso tem prendido muitas pessoas, porque as pessoas acham que elas vão ser salvas pelas boas obras. As boas obras é resultado de quem é salvo, porque nem toda pessoa que pratica boa obra é salvo, porque a salvação vem por intermédio de Jesus, no nome dele e da pessoa dele. É o que a Bíblia ensina, não o que a religião ensina. Então Cornélio, gente, eu não conto história para você e não venho aqui falar de coisas que eu penso. Eu estou lendo uma coisa que é muito óbvia, Atos capítulo 10. O que diz em Atos capítulo 10? Que Cornélio via o anjo, fazia a oração e dava a esmola, e Deus viu e agradou, mas pediu ele para chamar o apóstolo Pedro para ir até a casa dele. E quando o apóstolo Pedro chegou à casa dele, eles começaram a falar a respeito do Evangelho. Está em Atos capítulo 25, que aí Pedro começou a falar a respeito do Evangelho. Pedro começou a falar a respeito do amor de Deus. Pedro começou a pregar o Evangelho a Cornélio, falando de Jesus de Nazaré. Está em Atos 10 e 38. Que Jesus viveu no poder do Espírito Santo, curando, libertando as pessoas oprimidas pelo diabo, porque Deus era com Jesus, Deus era com ele. Mas as pessoas acabaram matando Jesus, pendurando no madeiro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme tinha sido profetizado. E aí Jesus subiu ao céu e mandou os apóstolos pregar o Evangelho.
quando Pedro estava falando isso, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que bonito esse texto. Primeiro ponto, a salvação, ela não vem por sua caridade. Os irmãos espíritas fazem um excelente trabalho. Mas se eles fazem o trabalho de caridade, como também alguma igreja evangélica e na igreja católica também tem caridade, mas a caridade é uma excelente ação. Mas se ela for feita na tentativa de adquirir a salvação, ela é inútil. Porque se eu sou salvo pela caridade que eu pratico, então a salvação por sangue e pela fé é inútil e Deus não vai aceitar isso. Então Cornélio, capítulo 10, é um homem que via anjos, que fazia orações, que dava muita esmola e que Deus conhecia Cornélio, mas ele não era salvo, a ponto de Deus precisar chamar o apóstolo Pedro para ir na casa dele pregar o evangelho falando de Jesus, de como Deus era com Jesus, de como ele morreu, de como ele ressuscitou e qual foi a missão que ele deixou para os seus discípulos. Aí Cornélio, ouvindo a mensagem, veio sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre as pessoas que ouvem a palavra, é o que está dizendo. O Espírito veio sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra. Você que está me assistindo aí agora, só de você me assistir, eu acredito que tem pessoas que estão me assistindo e sendo renovadas, sendo purificadas. Tem pessoas que estão me assistindo e estão dizendo: eu recebo a minha libertação, nunca mais eu uso o cigarro, ou o paieiro, ou as drogas, ou a mentira. Tem pessoas que estão me ouvindo e o Espírito está vindo e manifestando dentro de você. Tem líderes espirituais que estão me ouvindo e o Espírito está dando direção de como agir na igreja, como agir no grupo, como agir nos problemas. Porque eu não estou falando para trazer glória ao meu nome ou à igreja onde estou. O Senhor me levantou para falar o Evangelho de Jesus sem mistura, sem troca, sem barganha e sem interesse. E eu estou pregando para que Jesus seja glorificado, falando para você o evangelho que salva. E qual é o evangelho que salva? Não é o evangelho de caridade, é o evangelho do sangue de Jesus, é o evangelho da fé, é o evangelho do perdão, é o evangelho do sobrenatural. E a caridade segue a fé, segue o comportamento de fé daqueles que estão inseridos no Senhor Jesus. Conforme João capítulo 15, a vara inserida na videira pode dar muito fruto, mas a caridade e a boa ação sem Jesus é só um argumento para o próprio orgulho e a vantagem humana. Então, o que tem atrapalhado a sua vida? Vergonha de estar na igreja porque tem medo das pessoas conhecer o seu pecado e acusar você. Tem que vencer esta vergonha e dar um tapa na cara do diabo com a fé e atitude, porque de todo jeito vai falar da sua vida. O que tem atrapalhado a sua vida? Medo de romper amizade, costumes, comportamentos e lugares. Sai fora desse medo, abandona esse medo. Se o teu esposo não quer caminhar para a luz e para seguir Jesus, caminhe você. Você deve respeitar o seu esposo, mas não deve permitir que a atitude dele priva você do relacionamento com Deus na comunhão da igreja. Ou pode ser a tua mulher, ou pode ser o teu pai, ou os teus filhos que é contra a sua atitude. Não, se você está ouvindo o evangelho e a fé brotou no seu coração e você quer um contato com o Senhor, não deixa que homem, que mulher, que trabalho, que dinheiro tire essa ligação com a presença de Deus. Vergonha, medo de romper com as coisas. E um outro ponto que atrapalha a vida das pessoas para alcançar a libertação, porque acha que a caridade resulta em salvação. Acha por ser bonzinho, por fazer as orações, por ir na missa, por ir no culto evangélico, por fazer uma caridade, Deus o ama. Deus pode até o amar como Pai Criador, mas se você não invocar o nome do Filho, não crer no sacrifício de Jesus, se você não comer da carne e do sangue, João
João capítulo 6 vai falar sobre isso. João capítulo 3 vai falar sobre a salvação. Se você não envolver com o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, as suas orações, a sua caridade, a sua visão, os seus dons espirituais, só vai servir para condenar você. Porque você acha que você faz e acontece porque você é e não porque Ele é. E a questão é, Ele é. E nós somos totalmente dependentes dele. Jesus é o Senhor. Nome sobre todos os nomes é o nome do Senhor Jesus. Então, a caridade, as boas obras, não é requisito para a salvação. Pastor, o que eu preciso para ser salvo? A Bíblia é muito clara. Crede no Evangelho e será salvo tu e a tua casa. Aqueles que creram no meu nome, ganhou-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, capítulo 1 de João, livro de Romanos, Efésios capítulo 2, a salvação vem por você ouvir a palavra, e ouvindo a palavra vem fé. Atos capítulo 10, por intermédio de você ouvir a palavra, você tem fé, você tem atitude. Tem pessoas que querem servir ao Senhor. Ah, pastor, estou cansado de cantar e tocar no mundo, estou cansado de minha vida não ir para frente, mas continuo ouvindo músicas que não me ensinam nada. A pessoa passa 4 horas, 5 horas do dia dentro de casa ou trabalhando, escutando músicas que só fala coisa retardada que eu não quero nem cantar aqui. É um tipo de música que a mulher me largou, o homem foi embora e agora vai estar se prostituindo, toma um dinheiro para você sair, eu quero beber, eu quero ir para farra e não sei o que tem, minha vida está sem sentido, eu estou sem o pé no chão. É um tipo de música que quando eu escuto assim eu penso, cada um estraga a sua vida com o que quer. Ou então é tipo de filme que a pessoa passa 3 horas, seriados, assistindo coisas que eu penso assim, o que isso ensina ao ser humano? Nada. É tipo de lugares que frequenta, que não traz nenhuma virtude. É uma ocupação de tempo com o que é inútil. Mas depois querem, desesperado, correr para a igreja e falar, Jesus, tem misericórdia, pastor, ora por mim. E aí a pessoa vai receber uma limpeza ali naquele instante, mas vai voltar e pegar toda a veste suja. E o diabo ganha parte nisso. O diabo ganha história nisso, ele ganha tempo com isso. E sabe o que acontece? Você, se continuar assim, não vai cumprir o que você nasceu para cumprir. Porque cada ser humano ele tem uma missão. Eu fui criado para algo específico. Eu sei que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu sei que Deus me chamou para ensinar a palavra. Eu sei que Deus me chamou para ser um dos pastores da igreja, juntamente com o pastor Mauri e o pastor Júlio. Eu sei que Deus me chamou para incentivar as pessoas a serem melhores. Todas as pessoas que andam comigo e que estão na igreja Tempo da Salvação são instigadas a crescer, a melhorar, a desenvolver. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito. Então aprende, volta para a escola, vai estudar, desenvolve. Está em mim essa graça do Senhor de ajudar com que as pessoas que vêm no templo se tornem melhor. Eu sei que eu fui chamado para isso, a minha existência está voltada para as coisas espirituais, eu não consigo me ver longe dessas coisas. E as coisas espirituais não é só orando, jejuando, não. As coisas espirituais é na minha prática. Eu detesto a injustiça, eu detesto a ignorância. E eu particularmente me conheço, eu não tenho amizade com gente que é burro. E gosta de ser burro, porque o ignorante que quer ser inteligente, beleza, mas o ignorante que gosta de ser burro, eu não consigo relacionar com essa pessoa. Porque a ignorância me deixa nervoso, a injustiça me deixa nervoso. Quando eu tenho do meu lado uma pessoa que está vivendo na lama entre os porcos e eu falo, olha querido, aqui está uma ducha, aqui está roupa, aqui está uma toalha branca, sai daí, vem tomar esse banho e se limpa aqui. E a pessoa, não, aqui está bom, qualquer dia desse eu vou. Eu me afasto,
porque eu não vou carregar a cruz, e quem não quer assumir o seu peso de responsabilidade na vida e na existência. Então, se você não tiver atitude de romper com a vergonha, de romper com os velhos hábitos, de velhas amizades, de romper com o comportamento até de, às vezes, marido ou esposa que quer mandar na sua vida. Eu tive na igreja gente que saíram da igreja, do templo, porque fulano de tal saiu. Ah, não, se você me ama, você também tem que sair. Ah, não, se você quer a minha amizade, você também não pode ficar lá. E as pessoas acabam saindo. E sabe qual é o resultado? Não fica em lugar nenhum. Então rompe com as pessoas negativas. Sai fora, não deixa a vergonha prender você. Rompe com relacionamentos enganosos, com amizade, com profissões. Esteja assim voltando e retornando para a casa do Pai. Se você ficar distante, o Pai não vai buscar você. Porque o bom pastor, ele não busca a ovelha que sabe o caminho e não quer voltar. O bom pastor, ele busca a ovelha que se perdeu, que desviou, que quer voltar e não encontra. Esse o bom pastor busca. Mas a ovelha que pode levantar e sabe a trilha, mas não segue por ignorância, o bom pastor não trabalha com a ignorância. Então tem pessoas cheias de talento, cheias de ministério que está me ouvindo ou que vai me ouvir, porque essa mensagem vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. Pastor Mestre Apolo, acesse, escreva, assista, manda para pessoas assistir esta mensagem. E se você que está assistindo não retornar ao seu caminho, você não vai cumprir a tua missão. Porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu devo fazer, porque eu não sou melhor do que você, mas eu quero estar sempre na presença de Deus. E eu não perco a oportunidade de estar em comunhão, não perco a oportunidade de estar junto com os irmãos, não perco a oportunidade de estar em adoração, porque eu anelo conhecer mais dele. Há uma fome constante de Deus na minha alma, assim como a coça anseia pelas águas, assim anela minha alma pelo Deus vivo. Eu fico ansioso de estar na igreja de oração, ansioso a estar com os obreiros, ansioso para começar um culto, ansioso para levar a graça desse culto para minha casa, para onde eu colocar os meus pés. E isso também é para você, isso não é só para mim, isso é para você. Mas venha em nome de Jesus. Sexta-feira, 7h30, domingo, 8h30 da manhã, domingo, 19 horas, são os 3 cultos oficiais. Venha em nome de Jesus. O meu telefone está à disposição para você perguntar, ligar, mas pode conversar, eu vou te responder, eu respondo todo mundo, mas caminhe para a casa do Senhor. Esse negócio de entrar para o quarto, fechar a janela e ficar lastimando, procrastinando, reclamando de tudo, isso é coisa do diabo. Porque se você não caminhar, você não vai descobrir o teu ministério. Ou se você descobriu, mas está se afastando, querido. Quando a pessoa entra nas trevas, o diabo quer que essas pessoas continuem nas trevas. Quando uma pessoa entra no caminho mau, o diabo quer que essa pessoa continue no caminho mau. Essa é uma verdade dele, é uma verdade que é abrangente para todos. Existe uma passagem na Bíblia onde fala de um homem que estava endemoniado. E esse homem endemoniado, ele vivia em cemitério, ele estava no cemitério. Agora preste atenção, o homem estava endemoniado e vivia em cemitério. Ele dormia nas tumbas, ele dormia naquele ambiente de morte. O que significa isso? Significa que o diabo afasta as pessoas da cidade, da comunidade, da graça. Ele quer que você viva em lugar de morte, para você não ter luz, porque a Bíblia fala lá na carta de 1 João, Deus é luz. E aqueles que amam o Senhor não vivem em trevas. Deus é luz. Então a Bíblia fala que o Senhor, a Bíblia declara sobre a vida desse gadareno que ele era uma pessoa endemoniada, vivia no sepulcro e vivia no cemitério gadareno. Vivia no sepulcro, dormia no cemitério, dormia dentro das tumbas. Agora preste atenção.
O que o diabo quer fazer com as pessoas que estão vivendo em pecado? Quer que elas continuem longe da luz, porque no cemitério é trevas, no cemitério é frio. Quer que elas continuem longe da luz. Mateus capítulo 8. Quer que elas continuem longe da luz, onde fala que o gadareno estava no cemitério, no sepulcro, ele se feria com corrente, era amarrado, pedras, cacos sobre o corpo. Mas quando Jesus passou naquele cemitério, ele recorreu a Jesus e houve um combate espiritual onde os demônios foram expulsos. Mas eu quero falar para você, usando a passagem do gadareno, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5, é o seguinte: o diabo quer afastar você da luz. É por isso que você levanta, Deus me deu a visão e eu fiz a 3ª cruzada evangelística que aconteceu em novembro. No ginásio tivemos aproximadamente 400 pessoas lá na cruzada evangelística. E Deus me falou, as pessoas dizem assim: hoje eu vou na igreja, mas quando chega de tarde já esqueceu. Quando chega à noite está cheio de tarefa. São poucas que conseguem levantar e ir para a igreja. São poucos que conseguem levantar e caminhar para casa. E o Senhor me mostrou uma visão que as pessoas iam caminhando para ir para a igreja, mas eles iam se perdendo na beira do caminho. Na medida que caminhava, o número ia diminuindo porque as pessoas iam desviando para outros lugares. Tinha coragem para ir para o baile, tinha coragem para ir para o namoro, tinha coragem para usar droga, tinha atitude para ficar no bar, tinha atitude para ir aonde for, mas não terminava o processo do caminho até chegar na casa de oração. O diabo amarrava, colocava uma seta, o telefone tocava, o despiste, o filme, todo para as pessoas não entrar na casa de oração. Pastor, mas o senhor fala tanto de ir para a igreja como se fosse a melhor coisa. Irmãos, preste atenção. Jesus, Deus dos 12 anos, ele estava na igreja. Antes dos 12 anos, porque ele foi apresentado no templo. Jesus, ele ensinava no templo, ele viu a senhora ofertando no templo, ele limpava o templo. Jesus nunca foi contra o templo, ele foi contra a mentira, o roubo, o engano. Então eu não digo para você ir numa igreja onde o culto, a missa, a reza, a oração, a novena, seja o nome que for, não impactar a tua vida, onde a palavra não confrontar você. Eu digo para você não entrar numa igreja onde o dinheiro é tudo, onde a pregação é só sobre dinheiro, dinheiro, como ser rico, como ser próximo, tem que doar, tem que fazer sacrifício, tem que ter fé. Não! A igreja tem que trabalhar em todos os âmbitos. O pastor Mauri pregou isso lá na virada do ano. A igreja tem que trabalhar dons espirituais, tem que trabalhar dons dos frutos do Espírito, tem que trabalhar o batismo, tem que trabalhar a ceia, tem que trabalhar com as crianças, com os jovens, com as mulheres, tem que trabalhar no trabalho social, trabalhos fora da igreja para levar as pessoas para se doar, tem que trabalhar na visita de hospitais, no cuidado com o público, na organização. A igreja precisa trabalhar na decência do horário. Eu, particularmente, sou muito chato com todas essas questões. O culto começa às 7h30, às 7h30, termina às 9h. No máximo, uma vez ou outra, é 10 minutos de tolerância que a gente pode passar. Então a igreja tem que trabalhar em todos esses âmbitos. Se você for para uma igreja que ela não tem organização, que ela não tem ordem, que a mensagem não é pregada com profundidade, que o louvor é feito de qualquer maneira, que a igreja está toda suja, desorganizada, esse ambiente você não deve ir. E também não deve ir numa igreja só porque ela é bonita, é grande, é a igreja rica, é a maior da cidade, mas você não está sentindo paz, você não está sentindo impacto, você não está sentindo a sua presença ali, o teu espírito sendo tocado pelo Espírito da verdade. A igreja se tornou mais vista como um lugar social à noite do que um ambiente de cura, mas como um lugar político, como um ambiente que perdoa os pecados e liberta os oprimidos de Satanás. Então não vá. Algumas pessoas têm me interpretado mal e achado que eu estou aqui no programa falando contra a igreja. Não, eu quero que nós, como os pastores, sejamos os primeiros a estar cheios do poder de Deus. E através da palavra ser pregada, a pessoa ser curada, ser liberta e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Eu tive amizade com o irmão há pouco tempo, eu acho que ele até interpretou as coisas erradas, porque a igreja não vive só de oração, não vive só de palavra, não vive só de louvor. A igreja é um âmbito de muitas coisas que trabalha para a beleza da sua vida. Tem gente que acha que é só oração que resolve tudo. Não é. Vocês viram em Atos capítulo 10, enquanto eles ouviram a palavra, o Espírito veio sobre eles. Da mesma maneira que você me ouve, o Espírito vem sobre você. Tem gente que me assiste, quando começa a me assistir, me assiste orando.
Enquanto eles estão me assistindo, o programa está ligado, eles estão orando. Senhor, eu creio. Senhor, abençoa o pastor Mestre Apolo, abençoa a família dele. Eu estou invocando o Senhor na minha casa. Tem gente que já me falou, pastor, quando eu começo a ouvir o Senhor, um espírito move dentro de mim, eu começo a repreender o mal. Eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos. É 1 hora orando, é 1 hora o programa. Eu passo 1 hora orando em espírito, chorando com Deus. Porque a palavra tem um peso de espiritualidade. Eu quero que você cumpra o teu ministério. Eu quero que você cumpra aquilo que Deus deu para você cumprir. Mas não deixa a vergonha impedir você de entrar na igreja. Porque Deus me deu a visão, as pessoas não conseguiam entrar na igreja, falava que ia e não entrava. Chegava na porta da igreja e não tinha coragem para ir. A pessoa tem coragem de ir para o motel com 2 homens, com 2 mulheres ou várias pessoas do mesmo sexo ao mesmo tempo, mas não tem coragem de entrar na casa de oração e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, tenha misericórdia. Não tem coragem de dizer a um outro, né? O contrário do que eu disse, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não tem coragem de dizer isso a um pai, a um amigo, a um irmão, a um líder, a um pastor. A pessoa não tem coragem de falar isso. E vive só aprofundando como os gadarenos, que os demoniados, o diabo prendendo no sepulcro, prendendo na miséria e prendendo na escuridão. Será que você não percebe, você que está me assistindo, que o diabo está tentando amarrar você num cemitério de escuridão? Que tem 3 anos, 7 anos que você está nessa situação. Não abre o coração para ninguém, não conta a ninguém, continua no mesmo ato terrível. E você não está cumprindo o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim, pastor? Que venha o teu reino, é a oração que Jesus ensina. Pai nosso, que venha o teu reino. Deus quer que o reino dele seja manifestado através da tua vida. Quando você canta, quando você louva, você acha que a sua facilidade de cantar e tocar um instrumento é natural? É para você tocar no barzinho, as pessoas encher a cara, dançar, se prostituir, adulterar e usar droga enquanto você canta? Não. Deus te deu talento para que enquanto você cantar, o homem iníquo começa a ver a sua vida ali, começa a chorar e começa a se arrepender e os demônios serem expulsos através da sua adoração. Você acha que o seu desejo de estudar e aprender da palavra é só para você ser um nerd, um inteligente? Não, é para você ter conteúdo do mundo espiritual que vai tirar a vida das pessoas do caminho de morte e trazê-las para o caminho da luz. Você acha que você conseguiu ter uma empresa, ter empregados e ter uma vida financeira boa e ganhar 10, 20 salários ou mais ou menos, mas você ter uma vida estabilizada financeira porque você é bonzinho, mais inteligente? Não, tem pessoas mais inteligentes que você e com maior relacionamento também que conseguiram e outros não. Mas Deus te deu isso para você sustentar uma obra que seja boa e verdadeira. Você já pensou em sustentar um ministério, em ajudar a pagar uma programação como essa, que nós lutamos e suamos para manter essa programação aqui, porque só temos um ministério na cidade? Você acha que a sua vida financeira é só para você juntar, adquirir tesouro? Você não pensa no que Jesus falou em Lucas capítulo 16, não? Aonde o homem juntou todos os tesouros e o Senhor disse: hoje mesmo vão pedir a tua alma. E o que você tem para Deus? Como que você vai prestar conta? Mostrando o dinheiro que você adquiriu? O talento que você tem? Deus quer que o reino dele seja manifestado através da tua vida, através do teu ministério. Que venha o teu reino e você cumpra o propósito que Deus tem para você. Moisés era o libertador, Arão era o intelector, é o homem que falava com Faraó. Jonas estava ligado no ministério de pregar para o povo da cidade de Nínive. Ruth ligado a Noemi. O apóstolo Paulo, apóstolo e mestre do gentio. Pedro aos judeus. Davi a ser rei e derrotar gigantes. Qual é o teu ministério? A tua vida é viver drogado? A tua vida é viver bebendo? Você acha bonito sentar e encher a cara? É isso que você quer? Se quer, a vida é sua, faça ela desse modo e continua cada vez pior, até entrar no cemitério, no sepulcro e na vida espiritual. Mas se você quer mudança, eu vim aqui dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o Senhor. Não deixe a vergonha impedir você de ter comunhão com Deus. Amém, querido? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento para que essa pessoa seja tocada e abençoada, para que a palavra continue no coração e as pessoas que estão me ouvindo e me assistindo tenha de fato força para mudar suas atitudes e viver uma vida do qual o Senhor desenhou e escreveu para elas. Pai, que a vergonha
não impeça essa pessoa de entrar na tua casa, e nem com amor às coisas que não prestam, amizade, coisas enganosas, tudo isso seja rompido. Que a pessoa queira estar em comunhão e voltar à prática daquilo que o Senhor tem dito na tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, assim como eu orava ontem, meu Pai, na igreja, e aquela pessoa reclamava de uma dor nas costas, e quando nós colocávamos a mão ali, um demônio era retirado das costas daquela mulher. Meu Deus, que todo espírito maligno possa ser retirado da mente, dos olhos desta pessoa, para que essa pessoa tenha liberdade de andar e entrar na casa de oração. Se tiver alguém enfermo, uma criança, um adulto que estiver enfermo e assistindo, desenganado pela medicina, eu oro repreendendo esta enfermidade, que seja expulsa essa enfermidade pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha te abençoar e te guardar. Aonde tiver um casal, uma criança, um jovem precisando de paz, tenha paz e direcionamento em nome de Jesus, porque eu repreendo toda perturbação em nome de Jesus da tua vida, do teu quarto e da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor continue levantando e levante pessoas que possam sustentar esse ministério, esta programação, pessoas que serão colaboradores desse programa, pessoas que vão pegar o número da agência, da conta, para estar colaborando para que esse programa continue no ar. Eu oro para que o Senhor abençoe este empresário, essa pessoa simples, que vai contribuir com aquilo que propôs no seu coração, para que a mensagem continue sendo pregada, não falando de igreja, não falando de pastor, de religião, mas falando de Jesus. Eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre esse empresário, sobre esse empreendimento, sobre a visão dele, que ele cresça em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, esse ofertante ou esse dizimista desta programação. Que assim seja. Amém. Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, da Caixa Econômica Federal. Você pode depositar numa casa lotérica mais próxima, tá? Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, tá bom? Para maiores dúvidas sobre a programação e o horário, 99828-5400, à disposição para conversar com vocês. Entra no YouTube, Pastor Mestre Apolo, se inscreva e vamos trabalhar junto com essas mensagens. Compartilhe as mensagens para que as pessoas possam alcançar uma palavra verdadeira e sem mistura. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre você, a tua casa, o teu ministério, a tua igreja, todas as coisas que você coloca as suas mãos e a planta dos seus pés, que seja abençoado em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Até a próxima programação, se Deus quiser.